Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11. Marcos, capítulo 11. Vamos lá. Que bom, a igreja cheia hoje de manhã. De noite não vai ter lugar. Graças a Deus. Vamos lá. Marcos 11, a partir do verso de número 20, diz assim: passando eles pela manhã. Passando eles que hora? Pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Olha para o seu vizinho e diz assim: tenha fé em Deus. Verso 23, porque em verdade eu vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Tome o seu lugar glorificando a Deus. Eu quero falar sobre uma chave que destrava a fé. Essa chave chama confissão. Olhe para o seu irmãozinho aí e diz assim: a tua confissão destrava a sua fé. Agora você que falou para o outro, fala para o outro: a sua confissão destrava a sua fé. Agora você que não falou nem para um nem para o outro, fala para você mesmo: a minha confissão destrava a minha fé. Então vamos lá. Pastor, a primeira coisa que a gente precisa entender é que assim, são poucos cristãos que dão conta da importância da confissão. E quando a gente fala de confissão na igreja, a gente sempre vai olhar para o lado de pecados, falhas. Eu preciso me confessar. A gente logo imagina o quê? Caramba, o irmão falhou, o irmão pecou, o irmão tem um erro, o irmão tem uma situação, sabe, uma falha, um pecado. Mas escuta, esse é o lado da confissão negativa. Quando a gente confessa nossas culpas, nossos erros, nossas falhas e nossos pecados. Mas a Bíblia vai falar muito mais de uma confissão positiva do que uma negativa. Só que a gente inverte as coisas, a gente fala mais, a gente pega essa palavra confissão e a gente acha que é apenas falar dos erros e das falhas. Mas a Bíblia vai, sabe, diversos relatos falando sobre uma confissão positiva. Pastor, e o que confissão positiva é essa? É você reconhecer. A palavra confissão, sabe, ela no original, confessar significa reconhecer, admitir, declarar fé em. Ou seja, quando eu confesso, eu estou declarando fé em algo. Se você confessa, declara fé: esse mês vai ser um mês difícil para mim. O que será esse mês para você? Vai ser um mês difícil. Se você declara: essa doença vai tomar a minha vida, essa doença vai tomar a sua vida. É a sua confissão, é aquilo que você põe a sua fé, é a sua declaração de fé. Desde que eu descobri isso, eu nunca mais, irmão, falei algumas coisas que a gente estava acostumado a falar. Sabe, pobre só sobe na vida quando o botijão de gás explode. Pobre só come carne quando morde a língua. A gente fica declarando essas declarações de pobreza, de miséria, de fracasso sobre a nossa vida. O meu barraco. Eu nunca falei que a minha casa é um barraco depois que eu descobri isso. Eu nunca falei que o meu carro é uma carroça, um carro qualquer, não.
O que eu tenho é o melhor que Deus me deu para esse tempo, porque amanhã Deus vai abrir uma porta melhor, e a partir desse tempo eu estou declarando, confessando. E essa manhã, quando a gente estava aqui, escuta, Deus mandou eu confessar que uma porta está se abrindo para a igreja, uma porta nova está se abrindo para nós. Pastor, não é o fato da gente ter bala na agulha, não é o fato da gente ter, sabe, disponível grana, não, é o fato da fé, daquilo que eu creio. Aquilo que você crê determina quem você vai ser. Olha para o seu vizinho e diz assim: aquilo que você crê determina o que você vai ser, irmão. Você está entendendo isso, sim ou não? Então vamos lá. A confissão é a maneira que a fé se expressa. Eu vou repetir: a confissão é a maneira que a tua fé se expressa. E quando a gente fala de fé, a gente só vai pensar em fé daquele irmãozinho que conquistou algo, que venceu, que passou no concurso, que comprou o terreno, que comprou a casa, que adquiriu um bem, que fez isso, que foi curado daquilo. Escuta, mas existe uma fé chamada fé negativa, onde eu confesso sobre a minha vida um monte de males. Eu creio nisso. O meu salário não dá para nada. É o que você crê. O seu salário não dá para nada. A minha casa é horrível. É o que você crê. Sua casa é horrível. Eu tenho confessado o melhor de Deus sobre a minha vida. Eu tenho confessado o melhor de Deus sobre o meu casamento. Eu tenho confessado o melhor de Deus sobre a igreja, porque eu creio que o meu Redentor vive. Você compreende isso? Fala igual o pastor Antônio ontem. Você compreende isso, camarada? Ó, camarada. Você fica aí roendo a tua unha, camarada. Confessar, a confissão é a maneira da fé se expressar. Eu quero dizer para você, a confissão da tua fé, ela cria uma realidade. Quando você confessa a tua fé, você cria uma realidade. Eu confesso é espontâneo. Está dentro de você. Escuta, não é algo que vem de fora. Está dentro de você. Existem pessoas que estão citando um versículo após a outro, mas eles não creem naquilo. Não vai acontecer. Tem gente que está orando, mas não crê na oração que está sendo feita. Tem gente que fala assim: não, pastor, vamos concordar. Mas escuta, eu concordo com você, mas quando você sai, as suas atitudes são diferentes daquilo, da confissão que você fez junto comigo. Você confessou com a boca, mas você não creu com o coração. E olha o que diz o texto de Marcos, capítulo de número 11. Porém, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a esse monte, erga-te, lança no mar, e não duvidar aonde? Escuta, não basta apenas o falar. O falar precisa ser consequência daquilo que está dentro. E aquilo que está dentro, uma hora ele vem para fora, irmão. Não adianta eu falar: Deus vai me dar um local maior, Deus vai nos dar um terreno maior, Deus vai nos dar uma igreja maior. Escuta, mas o que está dentro, Deus, eu não tenho condição. Eu nunca vou acessar o novo de Deus. O meu marido vai ser salvo, mas dentro você acredita assim: meu marido não tem jeito. O meu filho vai ser salvo, mas dentro você pensa assim: meu filho está dando muito trabalho, acho que ele nunca vai alcançar. Você está conseguindo entender o que Deus está comunicando conosco? Sabe, desde domingo passado eu estou falando sobre fé, e Deus tem me impulsionado a falar de fé. Sabe por quê? Porque a gente só rompe quando a gente vive uma vida de fé. E eu quero falar que algo que destrava a fé é a minha confissão, é as declarações. Pastor, é positivismo? Eu vou ganhar, essa porta de emprego vai abrir. Não, esquece. Não é esse tipo de fé, ou não é esse tipo de crença. É uma fé que está aqui dentro. É uma fé na palavra de Deus. Porque olha o que diz o texto, vamos lá. Versículo de número
12 do capítulo 11 de Marcos, do Evangelho de Marcos. Você está comigo aqui? Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus com os discípulos. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos... Eu fico imaginando o cenário. Jesus está passando, eles estão voltando de Betânia, uma aldeia onde tinha uma casa que sempre abrigava eles, a casa de Marta, Maria e do Lázaro. Jesus está no caminho e ele tem fome. E aí ele vê de longe uma figueira cheia de folha, ele se aproxima para ver se tem fruto. E ele identifica: essa figueira não tem fruto nenhum. E ele diz: eu te amaldiçoo e ninguém nunca mais coma do teu fruto. E os discípulos são assim, ó. Pensa os discípulos assim: o que Jesus está falando? Uma árvore nunca mais vai dar fruto? Só que o texto continua, versículo 15. Eles foram para Jerusalém. Betânia é a última estação antes de chegar em Jerusalém. Foram para Jerusalém no alto, entraram no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Jesus estava meio quente esse dia. Chega lá no templo, tinha gente comprando, vendendo. Ele derruba as mesas dos cambistas, arrebenta com as cadeiras de quem vendia pomba. E aí no verso 16 diz assim: não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Eu quero dizer para você que você está numa casa de oração para todas as nações. Essa casa é casa de Jesus, é casa de oração para todos os povos. Você está numa casa de oração, e numa casa de oração é lugar onde a gente manifesta fé, meu irmão. Jesus diz: essa casa é a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tende transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde saíram da cidade. Eu acho interessante porque o verso 18 vai terminar dizendo assim: a multidão se maravilhava da sua doutrina. E esses dias eu coloquei aquela série da Netflix esse aí, os chamados, os escolhidos. E aí a pregação de Jesus e um monte de gente vindo, Jesus pregando, e os caras assim maravilhados, os discípulos chorando, os caras impactados com a mensagem. Eu falei: cara, que experiência eles devem ter tido. Jesus pregando o sermão da montanha: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurado esse. Jesus pregando, e a turma ali, escuta, todas as vezes que Jesus parava para ensinar, o povo ficava maravilhado. Eu quero te dizer, querido, Deus vai te deixar maravilhado essa semana, se você parar para ouvir os ensinos que Ele tem para transmitir para você. Eu posso ouvir um amém, querido? Escuta, Jesus chega no templo, acaba com aquela bagunça que estava no templo, começa a ensinar. Quem tinha ouvidos atentos para ouvir, recebia. Quem era contrário, estava doido para matar Jesus, porque tem gente que se maravilha, tem gente que se revolta com a mensagem do Evangelho. Aí versículo de número 20 chega assim: passando eles pela manhã, ou seja, no outro dia, 24 horas depois da palavra liberada, 24 horas depois dele ter dito: figueira, eu te amaldiçoo, você a partir de hoje não vai dar fruto mais para ninguém, ninguém vai comer do seu fruto. Diz a Bíblia: passando eles pela manhã, viram a figueira secara desde a raiz. Quem viu? Escuta, primeiro eles ouvem, depois eles veem. Eu quero declarar em nome de Jesus: a fé vem pelo ouvir. Você vai ouvir, a fé vai entrar no seu coração, você vai falar, e depois você vai ver, meu irmão. Mas a gente faz o inverso, a gente quer ver para depois a gente falar. Isso não é fé.
Ai, pastor, mas eu preciso aumentar o nível da minha fé. Então ouça aquilo que as Escrituras dizem ao teu respeito. Pare de ouvir o que as circunstâncias dizem. Pare de ouvir o que as pessoas dizem. Pare de ouvir o que a opinião diz. Pare de ouvir tudo que está à tua volta e comece a ouvir o que Jesus pensa ao teu respeito. Se a igreja de Jesus fosse ser norteada por aquilo que dizem a respeito dela, já tinha fechado as portas. Se eu fosse parar pelo que já falaram para mim, eu não seria mais pastor. Então quero dizer para você, pare de ouvir a opinião, sabe, de quem não quer ver você avançar, e comece a ouvir a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus de dia e de noite, para que você possa fazer conforme o que nela está escrito. O verso diz assim: passando eles pela manhã, viram a figueira que secara desde a raiz. Verso 21 diz assim: então Pedro fez o quê? Lembrou-se e falou: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Eu quero declarar essa manhã, você vai se lembrar de promessas, de sonhos, de palavras que Jesus liberou sobre a tua vida. E que você saia daqui para não se esquecer. Deus falou isso, vai acontecer isso. Deus profetizou isso sobre a minha vida. Eu recebi uma promessa de Deus assim: vai se cumprir aquilo que Deus falou ao meu respeito. Escuta, Deus tem falado. Domingo, cadê o Arthur? Arthur acho que dormiu demais, de noite ele está aí. Ele veio todo felizinho, pulando aqui. Ô pastor, sonhei com o senhor. Falei, que legal, Arthur. Sonhei com a igreja. Falei, que legal. Pastor, a gente estava num lugar grandão. Tinha muita gente, pastor. O senhor estava lá pregando. Era muito bonito. Pastor, que sonho lindo que eu tive. Me abraçou e saiu fora. Escuta, um menino, garotinho. Ele senta sempre por aqui. Na hora do louvor, não dá nem aí para ninguém. Escuta, Deus usou um menininho domingo para falar assim: para de acreditar não. Para de crer não. Não desiste não. As circunstâncias são adversas, mas não desiste não. Tem luta no meio do caminho, mas não desiste não. Eu quero dizer para você, Deus vai te fazer lembrar de todas as promessas que um dia Ele liberou sobre a sua vida. Se crê nisso em nome de Jesus, querido. Verso 21, Pedro lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Nessa manhã de Santa Ceia, eu queria que você saísse daqui ativado na sua fé. Número 1, Deus te fará lembrar das promessas que Ele tem. Número 2, você precisa alinhar o teu coração àquilo que está no céu. Pare de olhar para tudo que está aqui nessa terra. Pare de olhar para as tuas impossibilidades. Pare de olhar para aquilo que ainda te trava, te impede. A mensagem que eu preguei aqui domingo, teve gente que falou assim: pastor, me identifiquei com aquilo que o senhor falou. Parece que a minha vida está travada, parece que a minha vida está... não consigo avançar. Eu falei, então se Deus tocou você, é porque você precisa ir para uma medida de fé maior. E eu quero dizer para você, meu irmão, Deus vai te fazer lembrar, mas você precisa colocar todas as tuas expectativas em Deus. Não coloque as tuas expectativas em pessoas, elas são falhas, elas vão falhar. Não quer dizer que você tem que... eu não acredito mais em ninguém. Tem gente que anda pregando por aí: não acredito mais em ninguém. Não estou falando isso não, irmão. O nosso erro, sabe o que é? É a gente tirar de Deus aquilo que homem nenhum pode nos dar. Eu fico esperando das pessoas aquilo que só Deus pode me dar. Pare de esperar que as pessoas te entreguem aquilo que só Deus pode fazer por você. Olhe só para o Senhor e diga: Deus, eu estou aguardando no Senhor. O retorno vem do Senhor, o milagre vem do Senhor, a porta aberta vem do Senhor, sabe, as manifestações que eu preciso tanto vem do Senhor. Então pare de dar crédito para onde você sabe onde tem poço, meu irmão.
É coisa limitada, você está colocando suas esperanças em lugares que são limitados. Coloque a tua esperança em Deus, que Ele é Senhor de todas as coisas. Terceiro e último lugar que a gente precisa ceiar hoje. O versículo de número 23 diz assim: porém, eu vos afirmo, que se alguém disser para esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que assim se fará o que diz, assim será com ele. Terceiro e último lugar, que Deus coloque no seu coração uma fé inabalável. Que Deus coloque no seu coração hoje uma fé que vai fazer com que você declare as promessas que Ele tem para a sua vida. Que você saia daqui profetizando. Que você saia daqui confessando a salvação de alguém da sua família. Que você saia daqui confessando portas que Deus vai abrir para a sua família esse ano. Que você saia daqui confessando, e em concordância com o pastor, Deus está abrindo uma porta para a igreja nesses dias. Que você saia daqui confessando milagres de cura, sabe, pessoas sendo curadas aqui nessa casa. Que a gente saia daqui vendo, confessando, crendo no coração, e que depois os nossos olhos possam ver o resultado da profecia que saiu da nossa boca. E que a tua confissão nunca mais seja uma confissão de alguém que não acredita, mas que a tua confissão esteja completamente em Deus. Eu creio que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. Deus vai se levantar em teu favor. Deus vai se levantar em tua direção. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Fique de pé, por favor, eu quero orar junto com você.